Bom pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos fazer mais alguns exemplos e aplicações. Eu diria que essa é uma aula bem legal, onde nós vamos explorar um pouco mais os conteúdos, os conceitos de relacionamento entre as classes. E aí essa matéria começa a ficar interessante e bastante legal. Vamos fazer então uma aplicação para a classe carro. Então lembrando que a classe é a entidade e os objetos são a instância, a materialização dessa nossa classe. Então, por exemplo, o Fusca é um objeto da classe carro, o Opala é um objeto da classe carro e assim por diante. Aqui nós temos o modelo de carro. Quem definiu essas informações relevantes junto comigo? O cliente, a conversa com o cliente. Próximo passo, colocar cada um dos tipos para cada um dos atributos. Então, o fabricante é do tipo string, modelo é do tipo string, motor do tipo double, cor do tipo string e rodas vai ser do tipo rodas, ou melhor, roda, né? Para isso, então, eu tenho que criar uma outra classe roda para aí posteriormente criar a classe carro. Ou seja, uma classe começa a se entrelaçar na outra. Com isso, então, pessoal, nós podemos perceber que carro e roda possuem uma certa relação. Nós sabemos na prática que cada carro possui normalmente 4 rodas. Dessa maneira, então, nós temos que criar também um modelinho para a nossa classe roda. Então, eu coloquei aqui que roda ela tem a informação raio, material, peso e suporte máximo. Bem parecido com o que nós já conversamos nas aulas anteriores, exatamente para aproveitar e ganhar tempo aqui, tá, pessoal? Agora, o objetivo maior dessa aula é falar sobre orientação a objeto. Mas tem coisa que não dá, pessoal. Tem coisa que é entrelaçada com outras disciplinas. Nós estamos dentro do curso de Ciência da Computação. Então, se não é nesse período, no máximo no outro, você já vai estar vendo o que são esses tipos de relações que existem entre as classes, que é dentro da disciplina de Engenharia de Software. A relação que possui entre carro e roda, a que eu acho mais adequada nesse momento, é a relação de agregação. Isso significa dizer que uma classe é um container de uma outra coleção de classes. Então pensa no carro. Você concorda comigo que um carro tem lá as 4 rodinhas dele? É como se fosse um container que tem uma coleção de outras classes? E uma característica muito importante do relacionamento de agregação é que a classe roda ela independe da classe carro. Por mais que ela vai ser utilizada na classe carro, uma roda existe por si só. Ela não precisa necessariamente de estar dentro de um carro para existir. Por isso, então, a gente diz que as classes contidas não dependem do container. Por ora, pessoal, eu quero me ater àquilo que eu preciso para essa disciplina, que é, então, que roda se relaciona com carro e eu quero te mostrar como ler esse símbolo aqui, essa simbologia, que é o que nós chamamos de cardinalidade. A cardinalidade me fala qual o quantitativo dessa relação entre carro e roda. Então, por exemplo, esse símbolo de um losango aberto com essa linha me fala que carro tem uma agregação com roda, ou seja, ele é um container de 4 rodas, certo? E aí está dizendo o seguinte, que um carro tem de uma até muitas rodas. Toda vez que você vê um asterisco, ele está dizendo que muitas ocorrências. E agora vamos ler de lá para cá. Uma determinada roda pertence a, no máximo, um carro. Está certo. A roda do meu carro ela é só do meu carro. Ela não é do seu. Entenderam? Portanto, pessoal, esse é o modelo que vai nortear a nossa programação inteira desse sistema aqui. Mais uma vez, nós não estamos na disciplina de Engenharia de Software, mas eu trago para você um resumo desses relacionamentos. Então, nós temos o relacionamento de dependência, o relacionamento de associação entre classes, a agregação entre classes, que é esse que nós estamos usando, a composição e a generalização. Rapidamente, eu diria que um exemplo de dependência seria um item depende de um carrinho de compra. É uma dependência fraca, usualmente transiente. Significa que um produto pode estar num carrinho, mas pode não estar, tá? Então nós diríamos o seguinte, que a classe A depende da classe B.
o relacionamento de associação. Um exemplo simples seria o professor relacionando com uma disciplina. Você concorda comigo que eu estou relacionado com a disciplina de orientação a objeto, mas no semestre que vem eu já posso não estar relacionado a ela. Então, por isso a definição tem um período de tempo mais longo, embora nós estamos falando de coisa de 6 meses a 1 ano. Então, a relação entre a disciplina de orientação a objeto e o professor Zé Rui tem uma relação de mais ou menos 6 meses, certo? Então, isso é uma associação. Eu me associo a essa disciplina por um período de tempo. A outra forma de relacionamento é a agregação, que é essa que nós estamos utilizando nesse exemplo de aula entre carro e roda, onde a classe roda ela pertence, ela está inserida dentro desse container que seria a classe carro. Ela é um pouco mais forte do que as anteriores. Nós até costumamos dizer que a classe A, a classe carro, possui a classe B dentro dela, que na verdade é a roda. Um outro tipo de relacionamento é a composição. Você concorda comigo que uma coisa que compõe a outra já é algo mais forte? Então é o que eu estou falando ali, ó, a janela e o menu. Então pensa lá numa telinha do computador, que tem uma janelinha, e dentro dela tem um menuzinho lá, File, Save As, Save, coisa do tipo. Quando você mata essa janela, você mata também o menu. Então você tem uma relação um pouco mais forte. Nós podemos até dizer que a classe A, que é a classe menu, né? Ela é parte da classe janela. Se eu fecho a janela, eu fecho o menu também. Se eu deixo de existir a janela, o menu deixa de existir também. E por fim, uma outra muito importante é a generalização, que vai representar muito bem quando nós estivermos falando lá de herança. Então, por exemplo, um gato é um animal, um cachorro é um animal. Então, a classe cachorro e gato pode ser generalizada por uma maior que é um animal. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Lá em herança nós vamos falar sobre isso. Dito isso, pessoal, nós podemos retomar para o nosso problema e começar de fato a pôr a mão na massa. Então vamos lá. Eu tenho então a relação de agregação entre roda e carro e aqui nós colocamos apenas os atributos. Agora eu vou colocar também os métodos. Basicamente nesse modelo eu coloquei o construtor de carro e os métodos de get e set. Eu coloquei o construtor de roda e os métodos de get e set. Outras 3 funções, métodos que a gente pode sempre colocar são os que nós fizemos nas aulas anteriores, que é o preencher, o imprimir e o copiar. São sempre métodos coringa que sempre vai nos auxiliar nos nossos trabalhos aí. Vamos para o código agora, pessoal. Como que fica a classe roda então? Eu simplesmente peguei os meus atributos e criei eles aqui, os meus métodos de get e set, todos eles aqui, e aqui nós temos o nosso construtor. Chama a atenção que a classe carro tem um atributo chamado roda, que é do tipo roda, ou melhor, ele é do tipo vetor de rodas, ou seja, ele tem 4 rodas. E para construir cada uma dessas rodas, olha que interessante, eu preciso fazer um laço, um for, variando de 0 até 3, né, que vai rodar 4 vezes, criando uma por uma, dando nil dentro delas. Gente, isso aqui é a linha 16, aqui a linha 15 e 16, a gente costuma, principalmente iniciante, costuma esquecer demais dela. Fala assim, eu criei a roda lá dentro do carro, só com a linha 7, e estou tentando atribuir um valor para ela e não está funcionando. Sabe por que não está funcionando? Porque a linha 15 e 16 você esqueceu dela. Não é porque você está chamando ela dentro de roda, dentro de carro somente pela linha 7, que ela vai funcionar. Todo objeto tem que ser criado, tem que ser instanciado por meio da palavra new. Então, se ele possui 4 rodas, eu tenho que fazer um new para cada roda. Não esqueça disso, pessoal. Uma vez que eu defini, então, a classe carro, agora eu posso chamar ela naturalmente lá dentro da minha função main. Então, eu declarei aqui um C1 que é do tipo carro, criei o objeto C1 na memória, e ao mesmo tempo já instanciei por meio da palavra new carro. Agora eu vou preencher cada um dos campos. C1.fabricante eu coloquei Fiat, C1.set modelo Palio, C1.set motor 1.0 e C1.set cor preto. E agora, pessoal, C1 7 rodas.
Como que eu faço para preencher cada uma dessas rodas aí? Eu diria que essa é a parte mais importante dessa aula. Como fazer isso se roda é um vetor de 4 posições? Você não vai colocar uma por uma ali. Ou pode até colocar, mas não é a melhor das opções. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Um detalhe que eu chamo a atenção é que cada uma das rodas já foram instanciadas lá dentro do construtor de carro. Isso é ótimo, já é um bom sinal. Nós podemos usar normalmente agora. Só que, como que eu faço isso da melhor forma possível? Preencher essas rodas aqui. Nessa aula eu vou tratar com você 3 formas de fazer isso. Eu vou fazer na função main, que não é a melhor opção. Eu vou fazer de uma outra forma, que é delegar para a classe carro receber todo o vetor pronto. Ou seja, eu vou pegar as 4 rodas e entregar inteirinho para o carro preencher lá. Também não é a melhor das opções. E a última opção, que é a melhor delas, que eu vou delegar para a classe carro chamar o método da roda que preenche ela. Ou seja, cada um responsável com a sua função. Então vamos lá, opção A, fazer tudo dentro da função main. Mas tudo bem, né? Tem doido para tudo. Vamos fazer aqui. Então uma forma simples de fazer isso é, eu crio uma roda R1, dou um new nela, preencho as polegadas, né, 14 polegadas o raio, material de liga leve, o peso 20 kg, o suporte máximo 1.500 kg. Então criei uma rodinha R1 aqui. Agora, eu posso copiar ela 4 vezes, já que todas as rodas do carro são iguais, e simplesmente jogar dentro do vetor, não posso? Pode. É o que eu vou fazer agora, pegar essa R1 e colocar ela aqui dentro do vetor roda. Então olha só, linha 16, C1.getRodas, então esse getRodas me acessa esse vetor. Qual posição do vetor que eu vou colocar esse R1, pessoal? Posição 0. Parece que está errado, né? Mas não é não, porque aqui ó, o getRodas eu estou acessando por meio de um método o atributo rodas. E aí rodas é vetor. Se é vetor, você acessa ele por meio de colchetes. E aqui dentro você passa o índice que você quer. E aí eu vou fazer copiar R1. Isso significa então que eu vou pegar essa rodinha e copiá-la aqui para dentro. Tá ali, ó. Então, ó, eu vou acessar o vetor rodas, acessar a posição do vetor, tá marcado aqui para você, e vou inserir a roda lá dentro por meio do método copiar. Então eu estou pegando o R1, copiando dentro de índice 0, que é esse vermelhinho, dentro do atributo rodas que eu peguei por meio de getRodas. Expliquei completamente a linha 16 para você. Agora eu repito o processo, porém preenchendo agora R1, copiando ele, o conteúdo dele, para a posição 1. Repito o processo para a posição 2 e 3. E pronto, funcionou o que eu queria. Opção B, delegar para a classe carro receber todo o vetor pronto. É uma outra opção também. Você faz o vetor das 4 posições e entrega para a classe roda um vetor que ele vai pegar cada uma das rodas e colocar cada uma no seu devido lugar, tudo ao mesmo tempo. É uma forma também de fazer isso. Vamos ver como que isso é feito então. Eu vou ter que criar um vetor auxiliar qualquer, estou chamando aqui de aux, tá? Que ele é do tipo roda, 4 posições. Agora eu vou dar um new no índice 0. Lembra que lá no construtor nós fizemos um for para inicializar todas elas? Aqui eu não vou fazer o for, então se eu vou usar o índice 0, eu tenho que dar um new nele. E eu copio o R1, jogo dentro do aux índice 0. Então tá aí, ó, copiei R1 para a posição índice 0. A mesma coisa eu faço para a posição 1, lembrando de dar um new nela antes, e copio R1 para dentro de aux 1. Posição 2, eu crio também com new roda e copio R1 para a posição 2. Posição 3 do vetor, que é a última aqui, ó, eu vou criar ela instanciando com new roda e copio R1 lá para dentro também. O que falta agora? Falta agora eu entregar esse vetor completinho e entregar para o carro para ele colocar lá as 4 rodas dentro de cada uma das suas rodas específicas. Como que eu faço isso? Eu chamo o método C1.setRodas. Por quê? Porque 7 rodas ele já recebe como parâmetro um vetor de rodas, ou seja, aqui está o meu vetor auxiliar e aqui está o meu rodas, lá dentro da classe. Se eu entrego
4 rodas para ele, ele sabe copiar cada uma das 4 e colocar no lugar certinho. Também é uma boa opção, mas não sei se é a melhor delas. Para mim, a melhor delas é a opção C, onde eu vou delegar para a função carro chamar a função preencher. Fica muito mais entendível o seu código, é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então a primeira coisa, nós já vamos começar a limpar um pouco desse código aqui. Isso tudo aqui sai, porque agora eu não preciso criar e preencher mais essa roda, porque quando eu precisar de preencher, o carro chama a roda para chamar o usuário. Então fica muito mais organizado. Então isso aqui sai fora, seu código vai ficar mais limpo. Isso aqui também sai. Uai, mas como assim, Zé Rui? Isso aqui também sai? Sim, nós vamos chamar o método preencher que vai conversar com o usuário. Então isso aqui pode sair. E vai chamar simplesmente c1.preencher. Olha que legal, ficou muito mais limpo o seu código. Você simplesmente bate o olho aqui, você vê linha 5, vai preencher o carro. Se lá dentro tem que preencher a classe roda, e a classe roda vai disparar um outro processo dela lá, não tem problema. Para mim aqui está muito mais organizado. Imagine que lá dentro tem uma classe computador de bordo. E aí você chama ela automaticamente lá dentro do preencher carro. Ou seja, ela vai se desdobrando de forma natural e mais organizada. Porém, isso implica que nós temos que delegar, então, ensinar a classe roda como faz o preenchimento dela. O método preencher, vou dar um zoom aqui, seria o quê? Cria o scanner, que é o meu ler, passando para ele o sistema de entrada, e eu vou conversar com o usuário. Informe os dados do carro, fabricante, ele vai informar, eu vou ler com ler.next e guardar dentro de fabricante. Imprimo na tela, qual modelo? Ele informa lá, por exemplo, Palio. Aí ele vai pegar aqui, ler.next e copiar isso para dentro do atributo modelo. Qual motor? 1.0. Ele pega o next double, que é esse 1.0, e coloca dentro do motor. Qual a cor? Branco. Ele pega a cor, o ler.next, e coloca lá dentro da cor. Agora, roda por roda, ou seja, eu faço um laço. Para ir de 0 até 3, fazendo I++, eu faço rodas índice I, ou seja, cada uma das rodas do meu vetor, eu faço ponto preencher. E o preencher está lá dentro da classe roda. Isso é orientação a objeto. É você usar essa organização. Se eu sou uma roda, eu preencho os meus dados. Se eu sou um carro, eu preencho os meus dados. Concorda comigo? Então, o carro preenche os dados dele e chama a roda para preencher os dados dela. Fica muito mais organizado. Agora, para fechar tudo isso, nós vamos fazer um rastreio aqui e você vai ficar craque nisso aqui agora. Então, linha 3, criei o carro. Aqui, separei na memória cada uma das posições e agora eu vou chamar o c1.preencher. c1.preencher vai disparar e vir para cá. Criou um leitor para mim, uma variável do tipo scanner, e vai informe os dados do carro. Apareceu na tela aqui, fabricante, aí eu inseri Ford. Ele pegou, colocou lá dentro, preencheu aqui para mim, Aqui está meu objeto, dá para você acompanhar. Modelo, eu vou digitar, por exemplo, Ford K. Ele vai pegar esse cara e ler e colocar aqui dentro. Agora, vai imprimir na tela motor, eu coloco 1.0. Na linha 27, ele vai pegar esse double e preencher o campo motor. Qual a cor? A cor eu vou colocar preto. Ele vai pegar next ler e jogar dentro de cor. Colocou aqui para mim. Agora, olha só que legal. Para ir valendo 0, só um detalhe. Esse preencher aqui está lá dentro da classe roda. Beleza? Então, agora eu chamei para esse caixotinho aqui, rodas índice 0. Chamei assim, roda índice 0. Chame, converse com o usuário para você preencher você. É o que ele vai fazer agora. Então, ele vai lá dentro e vai disparar o preencher de roda. Então, cria um outro objeto ler também, do tipo scanner. Informe os dados da roda, vai aparecer aqui, raio. Aí ele informou 14. O que ele vai fazer? Colocou aqui para mim, dentro do campo raio 14. Linha 20. Qual o material? Aí eu digito aqui aço. Ele vai pegar o aço
e colocar dentro da variável rodas índice 0, tá aqui. Peso, eu coloco 28 quilos, ele vai pegar e colocar dentro da variável rodas índice 0. Suporte máximo, eu vou digitar, por exemplo, 1.200 quilos, ele vai pegar e colocar dentro de rodas índice 0. Então pronto, na hora que ele terminar de rodar isso aqui, o que ele faz? I++, I passa a valer 1, entra de novo, né, porque 1 é menor ou igual a 3, ele vai fazer rodas índice 1, ponto preencher, chama o método preencher de novo e assim por diante, preenche todos esses caras e vai jogando aqui dentro. É ou não é de uma forma muito mais eficiente e organizada do que das outras duas? Então agora, como exercício, pessoal, vocês vão fazer o método imprimir e copiar do mesmo jeito que nós fizemos com o método preencher. Ou seja, nós vamos delegar o método imprimir para o carro e o carro vai chamar o imprimir da roda. E da mesma forma, quando nós chamarmos o método copiar do carro, o carro vai chamar o método copiar da roda. Beleza? Do mesmo jeito que nós fizemos para o método preencher. Se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha com seus colegas, comentem abaixo qualquer dúvida que vocês tiverem e se não são inscritos no canal, inscrevam-se para receber novos vídeos como esse. Um abraço, pessoal. Valeu!